noite, Rogério. Sim, com o Mineirão lotado. Boa noite para você, ligado aqui no Troca de Passes bem. Rafa Rezende, seja bem-vindo mais uma vez aqui, formando essa dupla. Boa noite, Karine. Boa noite a quem acompanha o Troca. A gente pode falar muita coisa desse jogo, né? Até alguns clichês cabem, né? Teve o quem não faz, leva, com as chances perdidas pelo Borja no início da partida e o gol do Zarate pouco depois. A gente pode falar do estigma de time brigando, o time de muita tradição brigando contra rebaixamento e o quanto isso puxa para baixo, né? Porque o Grêmio fez um bom jogo em 2/3 da partida, até melhor do que o Atlético, até o momento que construiu o empate, por exemplo, mas depois caiu muito, concentração, oscila dentro dos jogos. Claro que o trabalho do Mancini é extremamente recente, mas é um time que parece sentir muito. Todos os momentos de revés dentro dos jogos tem um Grêmio que sofre um baque, ou mesmo, o que é curioso hoje é que a perda de concentração ou a piora no desempenho veio depois de um empate. Claro que você tem um Atlético tendo que novamente, né, retomar uma supremacia, uma imposição dentro do jogo, mas passa também muito por um Grêmio que não sustenta a sua atuação dentro dos 90 minutos. Nem mesmo, eu não digo nem em qualidade, porque estaria exigindo muito nesse momento, mas em entrega dentro do jogo, em permanecer focado, até pela situação que a equipe vive. E para o Galo, se a gente falou de um clichê para o lado da equipe que briga lá embaixo, é aquelas vitórias de campeão, né? O Atlético tem 37 pontos dos 42 que teve disputados como mandante. É uma campanha como mandante de 12 vitórias com a de hoje. Um empate, uma derrota é muito impressionante, né? O que faz o Atlético como mandante no Brasileirão. Vamos colocar ele também na nossa conversa. Casão, chega mais. Boa noite. E aí, Karine, e aí, Rafa, beleza? Tudo bem? Seu destaque, Casão? Tudo tranquilo. Então, o destaque muito na fala do Rafa é o seguinte: quando um time está em primeiro lugar, com bastante pontos na frente, perdeu para um rival na partida anterior, né, para um concorrente, aí chega no outro jogo, o adversário, na minha opinião, jogou melhor a maior parte da partida e você ganha o jogo, é porque a coisa está caminhando positivamente, os jogadores estão com a energia positiva, a cabeça positiva e o negócio vai indo. Eu acho muito difícil o Atlético perder esse título por tudo isso. Além da campanha, além das vitórias em casa, consegue ganhar também quando não tá fazendo uma grande partida. Como, por exemplo, o jogador que desequilibra, que está desequilibrando o campeonato até agora, o Hulk, não fez uma boa partida. Ele saiu, entrou o Vargas e fez o gol de pênalti. Então são coisas que acontecem quando um time está bem no campeonato, está jogando bem, que está todo mundo confiante, as coisas funcionam. E do outro lado é completamente inverso, né? O Grêmio jogou, para mim, melhor que o Atlético grande parte da partida. E aquilo que você falou, Rafa, é o seguinte: o Grêmio empatou e voltou todo mundo para trás, porque estava com medo de perder. O time está lá embaixo, é um time grande, ele não percebe que ele está jogando melhor que o adversário. Ele vai jogando, perdeu 4 chances logo de cara, chega ao empate, jogando melhor que o adversário, mas aí, ao invés de continuar dessa maneira, porque pega o embalo do jogo, não, ele para e começa a tentar segurar esse 1-1 ou sair num contra-ataque. Aí você volta e deixa o Atlético ir para cima, pressionar, aí acaba perdendo o jogo. Foi uma jogada, essa daí do Campas, que assim, uma jogada boba igual no domingo. Eu fiz Grêmio e Palmeiras domingo. O Grêmio estava jogando melhor que o Palmeiras. Aí o Thiago Santos foi lá e fez um pênalti que o Marcos Rocha estava indo para a linha de fundo. Aí perde tudo. E hoje também outro pênalti bobo, que a bola não ia acontecer nada e ele esticou o cotovelo. O Campas acabou marcando para o Grêmio e depois, né, cometendo esse pênalti. Até trazendo mais informações de acordo com o espião estatístico aqui, times com mais pênaltis a favor no Brasileirão. O Atlético Mineiro lidera essa lista com 8. O América Mineiro está em segundo com 7, Internacional com 6. E em quarto, Corinthians, Fortaleza, Grêmio e Santos, 5 cada um. E nessa temporada agora o Galo também igualou o Grêmio como time com mais penalidades, 16 cada. Agora pensando nesse Grêmio que atuou, né? A equipe está liberada da transmissão? Então o diretor Gustavo já falou. Vamos colocar então eles também nessa conversa para a gente poder resenhar com os detalhes. Rogério, seja bem-vindo. Henrique também. Boa noite para vocês. Mais de 56 mil pessoas acompanharam essa partida do Galo, que agora abriu 10 pontos de vantagem na liderança, né? Ficou com essa pontuação ótima. E o Grêmio, a situação está indo para aquele caminho que o torcedor não quer.
Boa noite para vocês, amigos. Realmente, a sequência do Grêmio não era muito favorável, né? Pegou o Palmeiras, agora pega o Atlético, daqui a pouco vai pegar o Inter no fim de semana. E o Atlético, você concorda com o Casão que o Grêmio jogou melhor a maior parte do jogo? No primeiro tempo, o Grêmio teve maior claras, número né? de Sem chances, dúvida, né? Bola na trave. Tudo bem, gente? Boa noite, Karine. Boa noite, Rafa. Boa noite, Casão. Boa noite quem está nos acompanhando. Acho que o Grêmio produziu mais oportunidades, ficou muito claro. Agora, uma marca desse jogo foi que a cada gol que saía, a partida mudava muito, né? O time que estava ali mais presente na frente, às vezes baixava a linha, esperava um pouco mais. Foi uma postura que me incomodou, principalmente do Atlético. A gente está vendo os lances do jogo. Um início de jogo ali que ainda tinha aquela fumaça do foguetório se dissipando, né? E um monte de oportunidade aparecendo, aquela do Zaratio, essa do Borja, vai ter gol anulado. Um início de jogo em altíssima velocidade, né, Rogério? E assim, acho que a síntese do primeiro tempo é de um Atlético que conseguiu o seu gol na precisão, na eficiência da infiltração do Zaratio, e de um Grêmio que se mostrou mais presente, exigiu mais do Everson do que o Atlético do Chapecó. O Henrique vai seguir comentando aqui, Karine, Rafa, mas eu imagino, Casão, como é que tá a cabeça do Borja agora no vestiário, né? Um jogo em que ele teve várias oportunidades, 2 bolas na trave, um gol anulado, né? Deve estar com a cabeça latejando o colombiano centroavante do Grêmio, né, Casão? Centroavante, mas se você for prestar atenção nas chances, ele fez 3 delas. Ele fez correto. Essa na trave, chutou de longa distância. Aquela que ele deu tapa do lado do Everson, que pegou na trave, também ele tinha quebrado o Everson. Ele fez a jogada certa. Para mim, ele errou um chute cruzado. Aquela bola, uma batida forte, cruzado, rasteiro, assim, você pegar de peito, de pé, dificilmente o goleiro pega, porque ela é muito rápida. Ali eu acho que ele perdeu o gol. Mas nas outras jogadas ele fez a coisa certa. Tanto que ele fez a tabela com o Campas para fazer o gol. Uma tabela, ele deu uma ajeitada assim, primorosa. Assim. Se fosse mais fraca, o zagueiro pegava, se fosse mais forte, o Campas não pegava. E ele deu aquele tapinha na medida certa, o Campas levou e fez o gol. O centroavante, eu fui centroavante, você lamenta muito, né? Quando você tem um jogo como esse, com 4, 5 chances, e não consegue fazer o gol. Mas na minha visão, como ex-centroavante, ele, em todas as jogadas ele fez a coisa certa, só no chute cruzado que ele não foi preciso. Eu assino embaixo o que o Casão falou, eu também tive a mesma percepção e ele se redimiu mesmo com essa boa assistência que deu para o Campas. O Campas que entrou bem no jogo também, né? Foi uma mexida de primeiro tempo, aliás o Vilhaçante saiu bem chateado ali, chutou a garrafinha d'água, enfim. Mas uma mexida que deu ao ataque do Grêmio um pouco mais de qualidade. Do ponto de vista do Atlético, a resposta do Atlético depois desse gol do Grêmio foi excelente. Para mim foi o diferencial para o time conseguir o gol da vitória através do pênalti do Vargas. Porque o pênalti ele só acontece depois que o Atlético aumenta o seu volume do jogo. Coloca muito mais gente na área, fecha o jogo com mais finalizações, principalmente por essa reação ao gol do Grêmio. E aquilo que vocês disseram também, o Grêmio, depois que empata, de repente se aproveita, se é um time mais confiante, aproveita esse momento para tentar um segundo gol. O Grêmio optou por tentar proteger esse gol de empate, sabendo que o Atlético sairia para o ataque, para tentar explorar jogadas de contra-ataque, mas não conseguiu fazer isso. Nenhum dos dois times conseguiu executar bem a estratégia de contra-ataque. O Atlético tentou e o Grêmio tentou também, mas nenhum dos dois executou bem. E chama atenção a personalidade do Vargas. Ele sequer tinha tocado na bola ali, mas é o cobrador, definido em treinos, assumiu a responsa, bateu muito bem. A prova que ele bateu bem é que o Chapecó acerta o canto, mas não consegue chegar na bola. Bola rasteira ali na bochecha da rede, na emenda da rede, é praticamente indefensável. E a partir desse gol, o Grêmio se abre, coloca mais jogadores de frente, fica só com o Sarará como volante e meias e atacantes ali para tentar pressionar o Atlético, mas o Galo ele consegue segurar muito bem a vantagem do 2-1. Você vê que não teve lance mais depois do gol de pênalti do Vargas. No final, inclusive, o Cuca tinha trocado a linha de frente. O time passa até a pressionar a saída do Grêmio, para não deixar o Grêmio tentar nem aquela pressão final. E acho que aí o Atlético foi merecedor por ter sustentado bem essa vantagem. Mas uma vitória estratégica para o Atlético, extremamente importante, e mais uma vez o Galo faz algo que já fez essa temporada. Né? Depois de um revés, de uma eliminação, de uma derrota importante, o jogo seguinte é respondido com uma vitória importante. E isso tem tornado o time um time tão regular e tão competitivo. O Henrique se refere à vitória do Atlético sobre o Internacional, depois da eliminação na Libertadores para o Palmeiras, e agora, depois de perder para o Flamengo do Maracanã, o Atlético derrota o Grêmio, dá aquela resposta que mostra, né, Karine, Rafa, Casagrande, que é um time de muita personalidade, né? Um time que tem cabeça no lugar e tem confiança para seguir em frente. Bom,
O Galo está com as duas mãos na taça, muita gente aqui mandando mensagem na hashtag Troca de Passes, perguntando, já dá para dizer que é campeão, já dá para dizer que o Grêmio caiu, então vou passar essa bola para vocês, né? Está parecendo um pacote. Está aqui apresentando, gente, então, aqui apresentando. Parece um pacote da Central do Apito, isso aí é presente de Grêmio. Não tem Central do Apito hoje. Mas olha só, por exemplo, a Ana Lourenço colocou na hashtag assim pra gente. Karine, quando o time está na zona de rebaixamento, parece que tudo dá errado. Essa foi a melhor partida do Grêmio disparada, opinião dela. No começo, eu achei que o Galo ia levar uns 3. Poderia realmente ter acontecido isso, mas o que faltou para o Grêmio ou também sobrou de mérito para o Galo? A escolha do Grêmio pelo Mancini ela foi bem interessante para o que é o objetivo da equipe na reta final do campeonato. Você tem uma tendência de melhora do rendimento. Só que isso não é suficiente mais para esse Grêmio, né? Principalmente porque a tabela é muito ingrata. Quando a gente falava dos jogos a menos, falava do Palmeiras, pagou recentemente, foi derrotado, do Atlético e do Flamengo. Tem um jogo de segunda rodada ainda, sem data definida, contra o Flamengo. Não são confrontos práticos, né? Para você encurtar a distância, para dar uma respirada no campeonato. Então é quase como se você não pudesse contar com jogos a menos. E a partir daí... Pode falar. Tem o Grenal, né? Então, Grenal, o que eu estou dizendo é o peso dos confrontos. Então, tudo puxa para baixo. Os eventos no jogo... Na partida de hoje, você tem um adversário que se impõe pela qualidade, é indiscutível. Por mais que o Grêmio tenha tido bons momentos na partida. Mas em outros jogos, em outros contextos, qualquer evento dentro da partida que tire o Grêmio minimamente do prumo, Deus nos acuda, assim. O time perde completamente a capacidade de se manter estável dentro da partida. E quanto a essa, não cobrança, mas enfim, a impressão de campeonato definido, eu acho que a gente pode dividir entre externo e interno. Obviamente, não é o discurso interno, até que se concretize. Parece muito próximo, né? Mas, obviamente, que o torcedor, ele está numa contagem regressiva que está muito próxima do fim, né? Ainda mais porque a gente está falando de uma fila histórica, um número redondo, é muito expressivo a gente ter um Atlético tão próximo de mais um título brasileiro, com esse número de 50 anos, né, em cima da conquista. É muito emblemático e o campeonato é para isso, né? O Atlético mostra exatamente essa regularidade que o Henrique citou, mesmo quando vem de resultados não tão bons. Por mais que aquele, né, o resultado contra o Internacional tenha sido pós-eliminação na Libertadores. Mas poderia ter um impacto. E essas respostas do trabalho são muito consistentes até aqui. Eu vou passar aqui para o Casão também dar um pitaco e depois quero ouvir ainda o Henrique e também o Rogério sobre a questão do pênalti, que muita gente está aqui também falando na hashtag, não vou falar do pênalti que não existiu, deveria ter sido aqui tiro livre, indireto, o Cláudio está colocando para a gente essa questão, eu acho que vale também a discussão. Mas, Casão, antes responda para mim, com essa atuação que o Grêmio mostrou hoje, tem chance de não cair? Olha, primeiro assim, a primeira parte, eu acho que o Atlético vai ser campeão. Um time que não perde 2 seguidas no campeonato, ele vai ser campeão. Tá com muita diferença de pontos e ele não perde 2, 3 jogos. Ele perde uma de vez em quando, depois ganha, vai perder uma outra lá na frente. Então eu acho que o Atlético vai ser campeão pela diferença de pontos, pela campanha e para mim é o melhor time do campeonato. Em relação ao Grêmio, é o seguinte... É difícil para o Grêmio se salvar, mas o Grêmio jogou bem hoje e fez um primeiro tempo ótimo também contra o Palmeiras. E Grenal é Cruzeiro e Atlético, é Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Bahia e Vitória. Ali, quando chega num jogo desse, não importa quem está bem, quem está mal, quem está para ser campeão, quem está para cair. Isso aí não existe mais. Isso aí, quando entra em campo Grêmio Internacional... Acaba isso, não tem essa diferença. Grêmio Internacional não tem a diferença da classificação, entende? Mais ou menos o que eu quero falar. A classificação dos dois pouco importa no jogo com a bola rolando lá dentro do campo. Grêmio Internacional. Pode acontecer tudo. E eu acho que o Grêmio, se aproveitar o lado psicológico positivo desse jogo de hoje, que foi muito bom, e o primeiro tempo contra o Palmeiras também foi muito bom, e chegar numa partida contra o Internacional, rivalidade, pode acontecer qualquer coisa, qualquer um pode ganhar de goleada, pode ter aqueles empates, pode acontecer qualquer coisa dentro desse jogo. Então o Grêmio está dentro, na minha opinião, desse jogo. Se conseguir fazer alguma coisa no Grenal, vindo de uma grande partida contra o Atlético, que é o primeiro colocado, e se consegue ter um bom resultado no Grenal, eu acho que aí o time fica muito mais confiante, né? Eu acredito que o Grêmio possa se salvar ainda assim, e acredito que o Atlético vai ser campeão. Na alteração aí do Vila Sante, que entrou
o Campaz, não é que eu vou falar uma coisa, eu não faria aquela alteração. Não é questão de estar certo ou estar errado, é questão de opinião. Se eu fosse o treinador do Grêmio, eu tiraria o Thiago Santos e colocaria o Campaz. E o Lucas Silva ficaria como um volante, porque eu ia ter mais qualidade no meio-campo. É isso que o Grêmio precisa. O Grêmio só vai ganhar jogos com mais jogadores de qualidade, não com jogadores com menos qualidade. Né? Você vai se arriscar um pouco contra o Atlético no Mineirão, com um volante que não é tão marcador, mas sabe jogar, distribui bola, como é o Lucas Silva, o Campaz e o Vila Sante, que ajudam na marcação e sai para o jogo também. Você ia se arriscar, mas você ia ter um meio-campo mais criativo, muito mais com qualidade técnica. Então o Grêmio precisa ter os melhores jogadores em campo para ganhar a partida. Eu tiraria o Thiago Santos. Rogério, Henrique, antes de me despedir de vocês, a gente ainda está também aqui esmiuçando tudo o que aconteceu nessa partida. Já quero ir direto para essa questão do pênalti. Eu sei que o meu diretor Gustavo aqui estava pedindo mais algumas outras coisas, mas é que essa questão também, eu acho que vale muito a pena a gente dedicar um tempo para isso. E muitas pessoas estão colocando aqui na hashtag, questionando a origem, então, dessa falta que acabou em pênalti. Queria ouvir de vocês também qual é a visão de vocês durante a partida. Inclusive o PC também passou aqui e deu um recadinho, mas depois eu falo. Fala vocês primeiro. O Nath Fernandes bate a falta, ela bate no cotovelo do Campaz, né? E imediatamente os jogadores do Atlético vão lá cobrar. O Luiz Flávio tinha marcado o escanteio e, após revisar o lance no monitor, percebe que a bola tocou no cotovelo do Campaz. A Janete Maracanja, nossa central da apito, atentou para outro detalhe que os próprios jogadores do Grêmio no campo não perceberam, né, Henrique? A proximidade do Savarino em relação à barreira, né? Aquela distância de 1 metro, que é uma recomendação relativamente nova, né, desse ano, não foi cumprida, né? E aí, se você tem a checagem, se o lance está parado lá, qualquer tipo de irregularidade tem que ser atentada à arbitragem. Por isso que a Janete apontou que foi um pênalti marcado de forma irregular, que o correto seria dar uma cobrança em 2 lances pela distância do Savarino em relação à barreira. A própria postura do Nacho deixa muito claro que a bola tocou no braço, né? Ele, logo que bate a falta, ele já vai na direção do Luiz Flávio, já conversa com ele ali com convicção absoluta. Depois a imagem mostra claramente que houve o toque no braço. A questão é essa proximidade do Savarino. O Savarino chega, me parece, até tocar com a mão no Campaz ali, sem empurrá-lo, mas como uma referência. Ele deveria estar a 1 metro ou mais ali de distância em relação à barreira. Rafa, eu também quero ouvir você rapidinho. Então, o texto, ele é direto, né? Ele não cabe nem interpretação. Identificou o jogador próximo da barreira, é indiscutível. Acho que a marcação pelo movimento do Campaz, ela cabe, né? Foi pênalti, porém, se você está observando isso no vídeo, a distância do Savarino deveria anular o lance. Eu acho que não cabe nem discussão nesse sentido, por mais que seja algo muito frio, né? No contexto de observação do jogo. Porque ele efetivamente não age, né? Essa regra veio para impedir o empurra na barreira, né? Aquelas tentativas de atrapalhar ainda mais a visão do goleiro com jogadores da equipe que tem a falta ao seu favor, empurrando, atrapalhando, aumentando o tamanho da barreira, mas agindo contra a barreira, né? E daí veio essa mudança no texto indicando a distância dos jogadores de ataque. O Savarino não fez nada no Campaz, não fez nada na barreira. Mas está lá escrito que ele tem que ter uma distância maior do que 1 metro. E a partir daí, o lance é irregular, né? Não cabe discussão nesse sentido. Boa. A sensação, Rafa, a sensação é que isso talvez aconteça até mais vezes.